Olá, concurseiro! Seja bem-vindo ao canal da Astroeduca. Hoje vamos estudar cartografia e geodésia com um roteiro bem direto, do jeito que a banca cobra quando quer ver se você domina fundamentos, referências, levantamentos, qualidade de dados e produção cartográfica moderna com sensoriamento remoto, LIDAR, drones e SIG, além de publicação de geosserviços e metadados. Eu vou organizar a explicação por blocos, mas em texto contínuo, como uma aula falada, para você colar e usar em videoaula. Fundamentos de cartografia e geodésia começam com a ideia de que geodésia é a ciência que define a forma e as dimensões da Terra e estabelece sistemas de referência para posicionamento. Cartografia é a ciência e a técnica de representar a superfície terrestre, ou parte dela, em produtos como mapas, cartas, ortoimagens e bases digitais. A ligação entre as duas é simples. Geodésia garante que a posição é correta e consistente. Cartografia transforma essa posição em representação legível, padronizada e útil para análise e tomada de decisão. Quando a prova fala em sistemas de referências geodésicos, ela está falando do padrão que define origem, orientação e escala do sistema de coordenadas. Aqui entram os conceitos de datum horizontal e datum vertical. Datum horizontal é o referencial para coordenadas planimétricas, latitude e longitude, ou coordenadas planas projetadas. Datum vertical é o referencial para altitudes. Em termos práticos, o datum horizontal define como você posiciona pontos na superfície. O datum vertical define como você mede a altura. E um cuidado essencial de prova é entender que misturar dados de datums diferentes sem conversão gera deslocamentos, ou seja, o mesmo ponto pode aparecer em lugares diferentes no mapa se você não tratar o datum corretamente. Conversão de datum é o processo de transformar coordenadas de um referencial para outro. Na prática moderna, isso envolve parâmetros de transformação e modelos oficiais, e a banca costuma cobrar a noção de que conversão não é só trocar o nome do datum, é aplicar transformação geométrica. Também é importante separar coordenadas geodésicas de coordenadas cartesianas e planas. Coordenadas geodésicas são latitude, longitude e altura elipsoidal. Coordenadas cartesianas são x, y, z em um sistema tridimensional, com origem no centro da Terra em referenciais geocêntricos. Coordenadas planas são as que você usa no mapa projetado, como oeste e norte em projeção UTM. Em prova, a pegadinha clássica é achar que coordenada plana é a mesma coisa que latitude e longitude. Não é. Uma é angular na superfície do elipsoide, a outra é linear em um plano de projeção. Projeções cartográficas são o método para transformar a superfície curva da Terra em um plano. E toda projeção tem distorções. A banca costuma cobrar que você entenda os tipos principais e o que preservam. Projeções conformes preservam ângulos e formas locais, sendo muito usadas em cartografia topográfica, como a UTM. Projeções equivalentes preservam área, úteis para mapas temáticos de distribuição. Projeções equidistantes preservam distâncias a partir de certos pontos ou linhas. E projeções afiláticas não preservam uma propriedade única, mas equilibram distorções. O ponto de prova é: não existe projeção perfeita, existe a mais adequada ao objetivo, a escala e a região. E escala entra aqui como relação entre distância no produto e distância no terreno. Escala grande significa mais detalhe e menor área representada, como 10.000. Escala pequena significa menos detalhe e grande área, como 1.000.000. Em produtos digitais, a banca pode cobrar que escala está ligada à resolução, à generalização cartográfica e ao nível de detalhe, e que usar uma base de baixa escala para análise fina gera erro. Fundamentos do sistema geodésico brasileiro e do sistema cartográfico nacional costumam aparecer como exigência de referência oficial e padronização. A ideia é que existe uma infraestrutura geodésica nacional com estações, redes e modelos que garantem que levantamentos e mapas feitos por diferentes instituições sejam compatíveis entre si. No Brasil, o referencial geodésico moderno é alinhado a sistemas globais e sustentado por redes GNSS. Em prova, o essencial é entender que trabalhar fora do sistema oficial ou sem documentar referência e metadados reduz interoperabilidade e pode invalidar produto em aplicações oficiais. Topografia e métodos de levantamento entram como bloco de como você mede o terreno.
Levantamentos podem ser planimétricos, altimétricos ou planialtimétricos. Métodos clássicos envolvem estação total, medição angular e linear, poligonais, irradiação, interseção, e métodos de nivelamento para altimetria. Posicionamento GNSS e GPS entra como ferramenta central hoje. Você pode ter posicionamento absoluto, em que você obtém coordenada diretamente de satélites, e posicionamento relativo, em que você usa uma estação base e um receptor móvel para obter alta precisão por diferenciação, como no RTK. Em prova, a banca costuma cobrar a noção de que precisão depende do método, do tempo de observação, da geometria dos satélites, de correções e de multipercurso, além de condições do ambiente, como do céu de vegetação e áreas urbanas. Nivelamento é outro tema clássico. Nivelamento geométrico é o mais preciso para desníveis, usando nível e mira, com leituras de ré e vante e controle de erro de fechamento. Nivelamento trigonométrico usa ângulos verticais e distâncias, é mais rápido, mas menos preciso. E aqui entra geodésia geométrica, física e espacial. Geodésia geométrica trata da forma e da geometria da Terra e dos métodos de posicionamento. Geodésia física trata do campo de gravidade e do geoide, que é fundamental para converter alturas elipsoidais, que vem do GNSS, em alturas ortométricas, que são as altitudes usadas em engenharia e cartografia tradicional. Geodésia espacial envolve técnicas e observações por satélite para definir referenciais e monitorar movimentos, como tectônica e deformações. Agora entrando em dados geoespaciais, o que a banca quer é domínio de ciclo de vida do dado, coleta, organização, modelagem, tratamento e qualidade. Coleta pode vir de levantamento topográfico, GNSS, imagens de satélite, drones, lidar, cadastro administrativo e sensores de campo. Organização envolve padronizar formato, projeção, datum, estrutura de atributos, domínio de valores e chaves. Modelagem é escolher como representar o mundo real, vetorial com pontos, linhas e polígonos para feições discretas, ou raster para fenômenos contínuos como altitude, temperatura e uso do solo em grade. Tratamento inclui limpeza, eliminação de erros, ajuste topológico, correção de geometria e padronização de atributos. Padrões de exatidão e qualidade de dados são muito cobrados. Exatidão posicional é o quão perto sua feição está da posição real. Precisão é consistência de repetição. Acurácia temática é se a classe atribuída está correta. Por exemplo, se um pixel foi classificado como floresta e realmente é floresta. Qualidade também inclui completude, consistência lógica, atualidade temporal e linhagem, que é a documentação de como o dado foi produzido. A banca gosta de normas e de avaliação de qualidade com amostragem e métricas, além da noção de que metadados são parte da qualidade, porque sem metadado você não consegue usar o dado com segurança. Bancos de dados geográficos e infraestruturas de dados espaciais entram porque hoje você não trabalha com arquivos soltos. Banco de dados geográfico organiza camadas, atributos e relações, permite controle de versão, integridade e acesso multiusuário. Infraestrutura de dados espaciais, a famosa ID, é um conjunto de políticas, padrões, tecnologia e acordos para compartilhar dados geoespaciais de forma interoperável. Em prova, o ponto é entender que ID exige catálogo de metadados, padrões de serviços, governança e atualização, e serve para evitar duplicidade, melhorar transparência e permitir integração entre órgãos. Sensoriamento remoto e fotogrametria são outro núcleo grande. Sensoriamento remoto é obter informações da superfície sem contato direto, usando sensores em satélites ou aeronaves. Fotogrametria é extrair medidas e modelos 3D a partir de imagens, especialmente com sobreposição e pontos de controle. Ortorretificação é o processo de corrigir a imagem para remover efeitos de relevo e geometria do sensor, gerando uma ortoimagem com escala uniforme, onde você pode medir com confiança. Ortoimagem e ortomosaico são bases cartográficas muito usadas. Um ortomosaico é a junção de várias ortoimagens alinhadas para cobrir área maior. Modelos digitais de terreno e de superfície aparecem aqui. MDT representa o terreno nu, sem vegetação e construções, e MDS representa o que está sobre o terreno. Em prova, diferenciar MDT e MDS é essencial,
porque muda a análise de drenagem, declividade e volume. Processamento digital de imagens envolve melhorar, classificar e extrair informação. A banca costuma cobrar noções de classificação supervisionada e não supervisionada, índices como o NDVI para vegetação e o uso de bandas e resoluções. Reconhecimento de padrões é identificar feições por assinatura espectral, textura e contexto. Extração de informações e mapeamento de uso e cobertura da terra são aplicações diretas, e aqui o ponto de prova é entender que você precisa de validação, matriz de confusão e métricas como acurácia global e capa, além de amostragem de referência. Sem validação, mapa temático vira palpite. LiDAR entra como tecnologia de varredura a laser que gera nuvens de pontos com alta densidade, permitindo modelagem 3D, mapeamento de relevo, vegetação, edificações e infraestrutura. Em prova, a banca cobra que nuvem de pontos precisa ser classificada, separando solo, vegetação, construções, e que isso permite gerar MDT com precisão mesmo em áreas vegetadas, dependendo da densidade e do processamento. Modelagem 3D e geossimulação aparecem quando você usa esses modelos para simular cenários, como risco de inundação, escorregamento, visibilidade, expansão urbana e dinâmica de cobertura vegetal. Drones, ou aeronaves remotamente pilotadas, entram como fonte de dados de alta resolução e rapidez. A banca cobra captura, planejamento de voo, sobreposição, pontos de controle em solo, processamento fotogramétrico, geração de ortomosaico, modelo digital e produtos derivados. Aplicações geográficas incluem mapeamento de detalhe, fiscalização, monitoramento ambiental, obras e cadastro, sempre lembrando que o uso exige controle de qualidade, referência e respeito a normas de operação e segurança aérea. SIG, Sistemas de Informações Geográficas, é o ambiente onde tudo se integra. Estruturas e funções de SIG envolvem armazenamento, edição, consulta, análise espacial e visualização. A banca cobra análise espacial, como buffer, interseção, união, dissolução, análise de proximidade, rede, interpolação e álgebra de mapas. Modelagem de dados geográficos envolve definir camadas, atributos, relações e regras topológicas, como evitar polígonos sobrepostos, manter conectividade de rede e garantir consistência. Automação de processos aparece quando você usa modelos, scripts e geoprocessamento para repetir rotinas, reduzindo o erro e aumentando produtividade, com ferramentas de SIG e linguagens como Python em muitos contextos. Princípios de comunicação cartográfica são a parte de transformar dado em mapa útil. Aqui entra simbologia, escolhas de cores, classes, escalas, hierarquia visual e legibilidade. Cartografia temática exige escolher método de representação adequado, como coroplético para taxas e proporções, símbolos proporcionais para valores absolutos, isolinhas para fenômenos contínuos. Cartografia ambiental é muito cobrada em temas de uso e cobertura, áreas protegidas, EPI, risco e diagnóstico, e aqui a banca gosta de ver se você respeita a escala, projeção e clareza. Legislação cartográfica e diretrizes de órgãos oficiais entram como exigência de padronização, responsabilidade técnica e qualidade, além de padrões para nomenclatura e produtos oficiais. Publicação de geoserviços e metadados fecha o conteúdo com a parte moderna de compartilhamento. Geoserviços são serviços na web para disponibilizar mapas e dados, permitindo visualização, em alguns casos, download e consulta. Em prova, o ponto é entender que publicar serviço exige padronizar projeção, definir camadas, garantir desempenho, segurança e documentação. Metadados geoespaciais descrevem o dado, com título, resumo, responsável, data, sistema de referência, escala ou resolução, qualidade, restrições de uso e contatos. Sem metadado, o dado perde valor porque ninguém sabe se é confiável, atual ou compatível com seu projeto. Para fechar, o que você precisa levar para a prova é: geodésia define referência e posição, cartografia representa e comunica, datum horizontal e vertical são diferentes e precisam ser tratados com conversões adequadas, coordenadas podem ser geodésicas, cartesianas e projetadas, e projeções sempre distorcem. Então escolha depende do objetivo. O Sistema Geodésico e Cartográfico Nacional garantem padronização e interoperabilidade.
Levantamentos topográficos e GNSS exigem método e controle de precisão. Qualidade de dados geoespaciais envolve exatidão, consistência, completude, atualidade e metadados. Sensoriamento remoto, fotogrametria, lidar e drones produzem ortoimagens e modelos digitais que alimentam SIG. SIG integra, analisa e automatiza. E comunicação cartográfica transforma a análise em produto claro, oficial e útil, com serviços web e metadados para compartilhamento.